Você já ouviu falar em abdução? A maioria das pessoas imagina luzes no céu, naves gigantescas passando, seres estranhos te levando à força, com cabeça grande. Mas na verdade é que existem diferentes tipos de contato com esses seres e nem todos são como vemos nos filmes. São diferentes, né? Quando a gente vive isso de verdade. E hoje eu vou te contar os principais tipos de abdução, o que eles significam espiritualmente. E no final, a minha própria experiência pessoal, eu quero compartilhar hoje com vocês. Então vamos falar do primeiro tipo de abdução, que é o mais comum, que é aquele abdução física, né, que todo mundo conhece, que é super popular nas histórias. É aquele que a pessoa é levada com o corpo físico, geralmente acontece à noite, ela tá numa estrada e retorna horas ou dias depois com lembranças fragmentadas, né, às vezes aparece até em outro estado e muitas vezes com marcas no corpo. Então esse é o tipo mais comum. O segundo tipo é a abdução em projeção astral. Aqui mesmo, né, o corpo físico permanece ali dormindo, a pessoa tá dormindo, mas a consciência é transportada para um outro plano, para o interior de uma nave, por exemplo, e aí ela tem o contato. E esse contato ele é real, mas ele acontece fora das leis da matéria que a gente está acostumado aqui. E muitas vezes ela volta com lembranças sobre essa experiência. E o terceiro tipo é a abdução consentida. Nela existe um acordo. Muitas vezes a alma já sabia que passaria por isso antes mesmo dela nascer, né? Eles combinam. E o objetivo pode ser a troca de informação, ativação de memórias, ou até mesmo preparação para uma missão futura. Também coleta de material genético, já vi muito isso, né? Para alguma experiência. E o tipo 4, abdução de resgate. Ocorre quando esses seres, eles intervêm algo que está acontecendo para retirar alguém de uma situação de risco, seja físico ou até no plano astral, energeticamente. Aí nós temos o tipo 5, que é a transferência da informação, quando o contato serve para inserir ou desbloquear um conhecimento na consciência daquela pessoa. Então, esse tipo ele pode gerar sonhos muito vívidos, mensagens claras ou uma sensação repentina de ter recebido conhecimento a mais, saber algo que nunca se estudou, né? A pessoa vem com conhecimento maior. E agora chegou o grande momento, eu quero contar para vocês, compartilhar com vocês, na verdade, o que aconteceu comigo, né? Foi um pouquinho antes de estourar a pandemia, até quando estourou a pandemia, eu tinha acabado de viver essa experiência, eu queria fazer hipnose, algumas coisas assim para tentar entender, e não consegui porque estava todo mundo recluso em casa. Mas antes de contar a minha experiência, eu queria falar um pouquinho antes dela, até porque eu acho que isso tem muito a ver, antes da gente ter uma experiência, a gente ter sonhos com extraterrestres, com lugares que não são daqui. Então eu tive muitos sonhos antes de acontecer, era como se fosse uma preparação, né? Então eu me via em lugares que não parecia terra, com mares com cores diferentes, correndo na vertical. Eu sonhei uma vez, eu lembro, com um mar laranja que corria na vertical. Lugares que eu caminhava, eu sabia que não era aqui esse planeta, com aspectos, eu via planetas grandes perto, seres humanoides como a gente, mas com fisionomia diferente, cabelo diferente, cores de pele diferentes, orelhas. E ali, quando eu tava, eu acho que a minha consciência era um todo, eu sabia que eu estava ali e era normal, eu sabia que eu estava vivendo uma experiência com aqueles seres e não me assustava, né, de maneira alguma. Então tinham lugares que eu me deitava com esses seres e eu olhava, eu via muitas naves no céu com formatos, pareciam dominós. Então assim, eu tive muitas experiências diferentes antes desse acontecimento. E eu lembro que um pouco antes também, um dia eu acordei, uma noite na verdade eu acordei e eu vi um drone dentro do meu quarto, como se estivesse me espionando, né? Eu até desenhei depois, falei pro meu marido, acordei gritando.
e eu vi, ele tinha luzes, assim, era verde, vermelho e amarelo, e girava, era um drone pequenininho, e aí quando eu vi, ele sumiu. Então, eu acho que foi uma preparação. Nessa noite, né, eu coloquei meu filho para dormir comigo, eu sou casada, eu coloquei meu filho para dormir comigo, porque ele tinha tomado vacina, e ele sempre tem reação, então eu sempre combino com meu marido, né? Ele tomou vacina, ele vai dormir comigo, porque eu vou ficar acordando pra olhar se ele tem febre. E você dorme no quartinho dele, que tinha uma cama lá dele de solteiro, meu marido foi dormir lá. E eu tenho uma cachorrinha que desde que ela tem hoje 14 anos, ela sempre dormiu na nossa cama. Então dormimos, eu, meu filho, a cachorrinha, meu marido no quarto ao lado. E nesse apartamento que eu morava, é um apartamento antigo, e ele tinha aquelas janelas de madeira, sabe, pesadas, assim, muito antiga. E essa janela, ela emperrava. Então, normalmente eu deixava aberta essa madeira e deixava só o vidro. E era uma janela bem grande. E eu conseguia ver o céu todo dessa janela, né? Só para vocês conseguirem entender. E a minha cama, ela estava disposta paralela a essa janela. Então, quando eu me arrumava e virava assim de lado, eu dava de frente para essa janela. Só para vocês entenderem o que vai acontecer. Então eu coloquei o relógio para despertar. Quando foi 4 da manhã, eu acordei, né? Normalmente aí eu fui lá, aferi a temperatura do meu filho, tava tudo bem. Eu lembro que eu ainda brinquei com a cachorra, passei a mão nela, assim, brinquei com ela, e eu fui me virar para me ajeitar de novo para dormir. Aí quando eu sentei e fui virar aqui pro outro lado, eu olhei a janela, bati o olho na janela. E quando eu olhei na janela, eu vi uma nave enorme, acredito que ela tenha o tamanho de um micro-ônibus, preta, fosca e em formato de U, né? Até que eu faço um parênteses, porque se alguém falasse naquele momento pra mim, imagina uma nave, eu imaginar aquela nave do prato, que é que a gente tá acostumado. E o meu cérebro, ele nunca tinha tido contato com uma nave dessa, pelo menos eu acho, né? Não sei se talvez eu tivesse, não lembrava, não sei. Mas eu nunca ia imaginar isso. Então, meu cérebro, ele não tinha capacidade para fazer essa imaginação acontecer, porque eu nunca tinha visto, eu nunca, né, tinha imaginado uma nave em formato de U. E ela era em formato de U, e bem no centro, perto da ponta dela, do bico dela, do U, ela tinha um círculo onde saía um laser contínuo vermelho. Então, eu olhei aquilo e eu entendi que estava acontecendo uma situação diferente, entendi que eram seres multidimensionais, que não era um avião, que eu não estava sonhando. E a primeira reação que eu tive foi gritar para tentar chamar o meu marido. Só que quando eu fui gritar, o grito não saiu. A minha voz, ela ficou presa, ela não saía. Eu fui gritar e não saía a voz. Eles me paralisaram de alguma forma. E aí eu pensei, eu vou bater na cabeceira da cama para fazer barulho. E eu fui tentar bater e eu senti todo o meu corpo paralisado. É importante falar aqui que não era medo, eu não tava com medo e também eu não senti que eles iam fazer algo ruim comigo. O que eu senti foi uma sensação de o que tá acontecendo e eu quero ver o que vai acontecer. É mais assim aquela sensação do desconhecido, sabe? Foi uma sensação do desconhecido. E eu acho que até eu fiquei tão nervosa que eu acho que até foi por isso que eles não se mostraram pra mim, porque em nenhum momento eu vi alguém, né? Foi tudo telepaticamente. E aí, eu não sei se alguém aqui já fez, como chama aquele exame? Sabe o exame quando anestesia? Eu esqueci agora o nome. Mas endoscopia, a sensação que eu tive é como se eu estivesse recebendo uma anestesia para fazer endoscopia. Sabe quando você vai apagando e vem e apaga de uma vez? E aí eu senti que o meu corpo todo estava sendo anestesiado, porque veio um sono profundo, e eu fiquei brigando, tentando ficar com os olhos abertos, e eu falava mentalmente, falava, porque eu não conseguia falar, né? Então mentalmente eu pensava, falava, não, eu quero ver o que vai acontecer comigo, vocês não vão me apagar, vocês não vão me apagar. E aí eu fui caindo, aquilo foi mais forte, eu brigando contra aquela força, e eu, não, vocês não vão me apagar, e aí foi quando eu deitei, pum, apaguei, né, o meu corpo apagou. Só que daí aconteceu algo muito diferente, que nunca tinha acontecido comigo. Eu apaguei, eu dormi, ficou tudo escuro,
e a minha consciência continuou funcionando. Então a minha consciência de Thaís continuou acordada dentro do meu corpo, que estava apagado, dormindo. E aí nesse momento uma outra consciência, é como se entrasse em contato comigo e a gente começou a conversar com o meu corpo dormindo. Eu não sei se ficou claro. Mas aí eu falava, o que vai acontecer? E essa voz falou comigo, falou assim, fica calma, não vai acontecer nada. A gente não vai fazer nada de mal com você. E aí eu continuei, não, mas eu quero ver o que vocês vão fazer comigo, meio que ordenando. Poxa, vocês vão fazer alguma coisa comigo, eu quero ver. E aí essa voz falou assim, não, antes das 6 horas, você vai acordar e não vai acontecer nada demais. E lembra que era 4 horas, né, no relógio. E aí, a única coisa que me veio na cabeça, naquele momento eu tava muito assídua do Ho'oponopono, eu fazia Ho'oponopono pra tudo, né? Se eu tinha um problema com o pedreiro, eu fazia Ho'oponopono pro pedreiro. Me veio na cabeça, eu vou fazer Ho'oponopono pra eles, porque se forem fazer algo comigo, pelo menos eu vou abençoar esses seres para que seja algo tranquilo. Pensei, e eu comecei a fazer Ho'oponopono, né? Seres abençoados, sinto muito, me perdoe, eu sou grata. E comecei a fazer do meu coração para aqueles seres e entrei nessa sintonia. Nesse momento, eu senti um líquido espesso, como se fosse um óleo de cozinha, morno, entrando pelos meus orifícios da cabeça, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido e passando por todo o meu corpo. Ele era morno, mas não chegava a queimar, e eu sentia perfeitamente passando. Era algo assim muito diferente, porque eu não sei o que daria para passar no corpo dessa forma, porque eu sentia ele fazendo o caminho pelo meu corpo. E aí depois disso eu apaguei assim, que eu não lembrei de nada, não vi nada, e acordei em seguida, assim, desesperada, né, daquela coisa de nossa, o que aconteceu? E lembrei tudo da forma que eu contei pra vocês, porque quando eu tava apagada, eu não sei se aconteceu algo ali, eu me comuniquei e eu esqueci, aí eu já não sei. E aí nesse momento eu acordei, fui até o quarto do meu marido tava dormindo, eu acordei ele e falei, você não sabe o que aconteceu comigo, aconteceu isso e tal. Aí ele falou, mas será que você não tava sonhando? Eu falei, não, foi real, né? Eu olhei no relógio, era 5h45, então eu acordei antes das 6, que foi o que eles me falaram que ia acontecer, e aquilo, gente, mexeu muito comigo, assim. E depois, minha cachorrinha tá bebendo água, se vocês estiverem ouvindo. Depois eu comecei a procurar essa nave, entrou a pandemia, eu queria fazer hipnose, eu não consegui. Depois eu até fiz, mais pra frente, posso contar pra vocês. Mas aí eu comecei a procurar em tudo quanto é lugar essa nave, pra ver se eu achava algo parecido. Revirei a internet, arquivos, de tudo quanto é lugar. E eu fui achar, meses depois, num livro catalogado russo, de formatos de naves espaciais já visto. Os russos, eles têm muitos arquivos, né, muitos estudos, e eu achei exatamente essa nave em formato de U, com essa bolinha no meio. E aquilo, gente, foi assim, eu não sei nem explicar a sensação que eu tive, foi quando comprovou que aquilo que eu vi era real, sabe? Me arrepia até hoje. Eu falei, cara, eu vi isso existe, essa nave, alguém já viu uma nave parecida com essa. E essa foi a minha experiência, gente. Se vocês tiverem alguma experiência também para compartilhar, eu vou adorar responder, vou adorar conhecer a experiência de vocês. Eu acho que a gente vive um momento que a gente deve falar mais a respeito disso. Muitas pessoas passam por isso, não é tabu, esses seres, eles existem, eles estão em contato com a gente. E muito legal, que eu também posso falar em outro vídeo, parece que a porta ficou entreaberta. É como se a gente tivesse essa ligação ainda em alguns momentos da minha vida. Eu sinto, em alguns momentos eles falam comigo ainda telepaticamente, a gente recebe algumas instruções ou algumas intuições que vêm do nada. E eu acho que a gente tem que falar mais a respeito, sabe? Porque acontece com muitas pessoas e a gente não tem abertura, porque muitas vezes nos tiram de doidos, né? E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o meu relato. Eu agradeço por você ter escutado até aqui. Um beijo.